Sabe, a gente se pergunta, como é que um movimento religioso minúsculo, que começou num canto esquecido do mundo, conseguiu não só sobreviver, mas florescer debaixo do poder esmagador do Império Romano? Pois é, essa é a história da Era dos Mártires. Uma história, olha, incrível de sobrevivência, de conflito e, no fim, de um triunfo que literalmente mudou o mundo para sempre. Ok, então o nosso roteiro para hoje é este. Primeiro, vamos lá no comecinho de tudo, no berço do cristianismo. Depois, vamos ver como essa fé se espalhou. Em seguida, o choque com o império. Aí, a gente entra na defesa intelectual da fé. E para fechar, fica a pergunta: a perseguição acabou mesmo? Bora lá mergulhar nisso. Bem, para a gente entender como o cristianismo sequer pôde nascer, a gente precisa voltar para um momento muito específico na história que alguns chamam de a plenitude dos tempos. É como se fosse uma tempestade perfeita, sabe? Foi o encontro de dois mundos que, em teoria, não tinham nada a ver, mas que acabaram colaborando. De um lado, a esperança religiosa judaica no seu auge, do outro, a máquina gigantesca que era o Império Romano. Olha só essa linha do tempo. A Palestina era, sem exagero, um verdadeiro caldeirão em ebulição. Durante séculos foi um território dominado por um império atrás do outro. E essa opressão sem fim, claro, criou uma expectativa enorme, uma esperança quase desesperada por um Messias, um libertador. E para complicar tudo, ainda tinha a pressão da cultura grega, o helenismo, que batia de frente com as tradições judaicas. Imagina a tensão diária. Será que a gente mantém a nossa fé ou se entrega aos costumes do império? E essa tensão toda não era só com o mundo lá fora, não. Dentro do próprio judaísmo, a coisa era bem dividida. De um lado, tínhamos os fariseus, que eram mais ligados ao povo, focados na lei e geralmente batiam de frente com Roma. Do outro lado, os saduceus, a elite, a aristocracia, que mandava no templo e, vamos dizer, jogava no time dos romanos. Foi exatamente no meio desse cenário super complexo, cheio de divisões, que a mensagem cristã apareceu. E é aqui que a história fica irónica, porque o mesmo Império Romano, que viria a ser o grande perseguidor do cristianismo, foi, sem querer, o que preparou o terreno para ele. Pensa comigo, a Pax Romana trouxe uma certa paz e estabilidade. As estradas romanas conectavam tudo. O grego era uma língua que quase todo mundo entendia, e as comunidades judaicas espalhadas por toda parte. Tudo isso criou basicamente uma autoestrada perfeita para que uma nova ideia se espalhasse como fogo. Então, aquela pequena faísca que acendeu em Jerusalém estava prestes a virar um incêndio que ia se alastrar por todo o Império. E olha, de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém poderia imaginar. O crescimento no começo foi explosivo. Para ter uma ideia, o livro de Atos fala em 3.000 pessoas convertidas num único dia. 3.000. Para um movimento que estava literalmente nascendo, esse número é absurdo. Era um sinal claro de que algo muito, muito poderoso estava acontecendo ali. Mas o mais curioso é que o primeiro grande empurrão para que a fé se espalhasse não veio de uma força externa, veio de dentro. Lá em Jerusalém mesmo, começou a rolar uma briga, uma tensão entre os cristãos de origem judaica mais tradicional e os que já tinham uma cultura mais grega, mais helenizada. E essa briga interna ia ter um resultado que ninguém esperava. E o que acontece em seguida é simplesmente fascinante. Começa uma perseguição em Jerusalém, focada justamente nesses cristãos de cultura grega. Eles são forçados a fugir, se espalham por todo lado. E o que acontece? Ao fugirem, eles viram os primeiros missionários, sem querer. Levam a mensagem para fora de Jerusalém, para outras regiões e, o mais importante, para gente que não era judia. Ou seja, a perseguição, que era para acabar com tudo, foi o que fez o movimento explodir. E era inevitável, né? Conforme o cristianismo crescia e mostrava que era algo diferente do judaísmo, a colisão com o poder de Roma era só uma questão de tempo. E essa colisão foi direta, foi brutal. E assim começava a Era dos Mártires. Para um romano comum, os cristãos eram estranhos e perigosos. Corriam boatos bizarros que eles eram canibais, que praticavam incesto, mas as acusações oficiais do Império eram muito mais sérias. Primeiro, ateísmo, porque eles se recusavam a adorar os deuses romanos. E o mais grave de tudo, traição. Porquê? Porque eles não adoravam o imperador como um deus. E isso para Roma era um ataque direto à ordem social, à estrutura do Império. É importante entender que a perseguição não foi uma coisa contínua, tipo 300 anos sem parar. Foram ondas de violência. Começou de forma bem cruel com Nero, lá em Roma, depois vieram outras ondas com imperadores como Domiciano, Marco Aurélio, até chegar ao auge, a chamada Grande Perseguição de Diocleciano, que foi uma tentativa de varrer o cristianismo do mapa de uma vez por todas.
Diante de uma brutalidade dessas, uma mentalidade completamente nova começou a surgir. Para muitos cristãos, morrer como mártir não era uma derrota. Pelo contrário, era a maior vitória da fé. Era uma forma de se identificar com o sofrimento do próprio Cristo. E essa citação de Inácio de Antioquia, nossa, é um exemplo arrepiante disso. E a coragem de gente como o Policarpo, um homem já idoso, era algo que simplesmente confundia os romanos. A resposta dele para as autoridades ecoa até hoje. Essa calma, essa recusa firme em negar a fé, transformava um lugar de morte, como a arena, num palco. Um palco de testemunho que inspirava muita, mas muita gente. Mas a batalha pela sobrevivência não aconteceu só nas arenas, com sangue e leões. Tinha outra frente de batalha, uma batalha de ideias. E quem liderou essa luta foram os intelectuais cristãos da época, que a gente conhece como os apologistas. E eles tinham basicamente duas estratégias diferentes. De um lado, gente como Taciano, que dizia, olha, a cultura pagã é toda errada, é corrupta, a gente não quer nada com isso. Rejeição total. Mas do outro lado, tinha gente como Justino Mártir, que tentou uma abordagem diferente, tentou construir uma ponte. Ele dizia que o melhor da filosofia grega, na verdade, já continha sementes da verdade cristã. E a peça-chave para construir essa ponte foi um conceito grego chamado logos. Pensa no logos como a razão universal, a lógica que organiza o universo. A jogada de mestre de Justino foi dizer, sabe esse logos que os filósofos gregos tanto procuraram? Então, ele se tornou uma pessoa, Jesus Cristo. De repente, o cristianismo deixava de ser uma superstição para bárbaros e passava a ser a resposta final que a própria filosofia grega estava procurando. Brilhante, né? E eles foram respondendo a cada acusação, uma por uma e muitas vezes virando o jogo. Chamavam eles de ateus? Eles respondiam, não, a gente adora o único Deus verdadeiro, não estátuas de pedra. Acusavam de imoralidade, nosso padrão moral é muito mais alto que o de vocês. A acusação de canibalismo? A gente proíbe qualquer tipo de assassinato, como é que a gente ia matar crianças? Aliás, são vocês que abandonam os seus filhos. Era uma defesa muito inteligente, que basicamente dizia que o cristianismo era moral e filosoficamente superior. E então, depois de quase 300 anos de luta, de sangue, de perseguição, algo muda. Uma reviravolta política repentina que vai alterar o curso da história do Ocidente para sempre. Para entender essa reviravolta, a gente tem que olhar para o cenário político da época. O Império Romano estava um caos. Não tinha um imperador. Tinha 4, e todos eles estavam brigando entre si pelo poder. O Império estava rachado, em plena guerra civil. Era o cenário perfeito para que algo totalmente inesperado acontecesse. E aí, o impensável acontece. Um desses 4 imperadores, Constantino, vence uma batalha crucial. E ele acredita que venceu por causa do Deus cristão. Logo depois, ele publica o famoso Édito de Milão. E aqui tem um ponto importante. O Édito não tornou o cristianismo a religião oficial, tá? O que ele fez foi decretar tolerância religiosa. Pela primeira vez em séculos, ser cristão deixou de ser crime. Oficialmente, a perseguição tinha chegado ao fim. Só que essa vitória trouxe uma pergunta gigantesca. Uma pergunta que ecoa até hoje. O que acontece com uma fé que nasceu e cresceu na perseguição? Uma fé de mártires, quando de repente ela é abraçada pelo poder. Pelo mesmo poder que antes tentava destruí-la? O fim da perseguição, na verdade, não foi o fim dos problemas. Foi só o começo de um desafio completamente diferente.